você tem um trabalho que você curte ou talvez não, mas não é o caso do Lúcio Krop, que eu vou entrevistar hoje. Ele é um empresário na área de medicina, só que ele tem uma carreira musical que, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, que é fantástica. E é muito rica. Assim, ele tem uma trajetória, na verdade, começa meio que na pré-adolescência dele, quando ele começou a curtir muito música, e ele se aprofundou nisso ao longo da vida. E ele tem várias histórias bem incríveis para contar. Lúcia, tudo bem? E aí, Jojo, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Cara, Né? super Uma prazer. satisfação para mim tá dividindo aí com você um pouco dessa bagagem de tantas Nossa, coisas. que é uma super bagagem. Eu estava falando até agora com o meu Deus, tem tanta coisa assim, mas vamos lá. Eu estou um pouco nervosa. Em geral, eu fico à Ah, que vontade, mas isso. Eu é vamos que lá. fico. E eu já falei para ele, qualquer coisa a gente edita, só para Não, sair tá só o relax. filé mignon do pessoal. Mas isso, Maravilha. vamos lá. Como é que é ter, assim, né? Você é um empresário da área médica, e ao Uhum. mesmo tempo você tem uma carreira musical consistente, né? Aham. Como você se sente fazendo duas coisas tão diferentes ao mesmo tempo? Cara, eu fui lidando, né, com essa dupla. Os amigos meus que eu tocava falavam, Lúcio é o Mandrake, agora ele vai virar, porque às vezes a gente está gravando e de repente tem que atender o telefone e resolver a coisa mais diferente, inusitada possível. E aí os amigos meus, Sérgio Serra, que é um grande parceiro meu, você me chamava de Mandrake. De... Cara, eu gosto das duas coisas, sabe? Eu gosto muito do que eu faço no meu trabalho empresarial, digamos assim, né, com que eu trabalho já há 27 anos. Eu tenho minha empresa, está completando esse ano 27 anos, né, já Uau! não são mais 20 dias, 27 horas, já é uma trajetória também, daqui a pouco chega aos 30. E também a parte musical, eu também que eu pude desenvolver mais ainda em termos de materializar, que foi a gravação de todos os meus discos, até agora foram 4. E dos últimos 10 anos para cá, agora em 2023 faz 10 anos do meu primeiro disco Isso, que você eu começou em lancei. 2013. 2013 foi o meu primeiro disco que eu gravei. Antes Uhum. disso, eu tinha toda uma história com a música. Mas eu Isso. gosto muito, e assim, para mim é bem bacana, porque uma coisa não chega a atrapalhar a outra, sabe? Uhum. Nunca tive nenhuma questão de ter que deixar de fazer uma coisa para outra. Então, o fato também de eu poder ter a música, né? Poder focar bastante no lado artístico, digamos assim, me permite também uma liberdade de eu poder fazer meio que o que eu tiver com vontade de fazer, sem precisar seguir Exatamente. Exatamente o que eu ia estratégia te falar. mercadológica, não sei o quê. Ah, eu tenho que fazer uma música só de 3 minutos, porque a rádio, não sei do quê. Então eu consigo inserir das coisas que me deixam felizes, né? E a gente, com o tempo, você faz um, depois você faz outro, aí você vai tentando aprimorar coisas que, de repente, no primeiro ou no anterior você achou que não ficou legal, você tenta não repetir nos outros. Então, e o trabalho também como eu gosto muito do que eu faço, então não é nada pesado. Claro que é tenso, porque a gente não existe empresário que não esteja tenso tentando alguma coisa errada. Então, é, Você mantém uma certa, vamos lá, integridade artística, de alguma forma, eu posso dizer perfeito. isso? Eu acho, porque isso permite realmente eu não ter que, sabe, precisa fazer uma canção com refrão, preciso fazer, cara, não tem essa, então eu preciso lançar uma coisa de tanto em tanto tempo. Meio que não preciso ter esse rigor, né? Claro que ao Uhum. longo do tempo, né, a gente fica às vezes com algumas restrições de tempo mesmo, porque ainda mais que eu ainda Uhum. tenho 3 filhos também que me consomem uma energia muito bacana, então, mas que Considerável. realimenta, né? Mas que revigora, na verdade, é uma fonte de Inspira. energia. Exatamente. E inspira muito, muito. Como Todos é os que é meus isso? discos. Cara, é maravilhoso, assim. Na verdade, voltando um pouco lá atrás da minha história, Sim, quando sim. eu comecei a minha empresa em 97, eu já tinha quase 10 anos de banda de rock, de sonho adolescente, de querer eh, viver no rock and roll e farra e tudo. Então, nessa época,
quando eu comecei com o meu trabalho, que foi uma novidade muito, eu caí meio de paraquedas nesse projeto de empresário, né? Foi uma oportunidade que surgiu na ocasião e que eu pude aproveitar, mas do zero mesmo, né? A gente começou do zero. E foi uma época que eu aí foquei um pouco mais em fazer a faculdade de administração, me formar, né, poder me capacitar para trabalhar, e coincidiu com um momento que eu estava um pouco insatisfeito, digamos assim, com o trabalho, com o rumo que a banda que eu tocava estava tomando. Não, não era briga com o integrante, não era nada disso. As músicas eram muito boas, assim, do ponto de vista, elas foram ficando mais sofisticadas e tal, mas estava fugindo um pouco da coisa que eu gostava, de música que eu consigo assobiar, música de poucos acordes. Para mim, uma música, quando eu faço uma música, se eu conseguir assobiar ela depois, para mim é a certeza de que ela tá legal, porque eu preciso. E a gente, na época, começou a entrar muita coisa instrumental, muita convenção, muitos detalhes. Era um som Mas eu já estava ficando um pouco... A banda estava indo para um caminho que eu não estava gostando muito. Então, nessa época, eu acabei manobrando, né? Tipo, pouco depois eu saí da banda, falei, galera, vou me dedicar agora a um projeto novo, saí da banda como integrante. Mas continuei compondo, continuaram todos meus super ultra amigos, até hoje, todos eles, e fui levando um pouco de lado. Fiquei um tempinho sem. Pô, eu vou chegar lá nos filhos, que você me perguntou, para não perder a conexão. E aí eu fui levando um pouco mais de lado, aí mantinha tocando algumas coisas mais despretensiosamente, mas aquela obrigação de estar com banda, de ter toda a carga de ensaio, gravação, não sei o que, eu deixei de lado. E como eu sempre fui mais compositor até do que intérprete, eu nunca fui daqueles caras que senta numa rodinha de violão e fica tocando violão. Pelo contrário, eu sempre gostei de fazer minhas músicas, tocar minhas Mais músicas. melodia do que letra, né? Muito mais melodia e harmonia do que letra. Letra eu Isso. nunca. Às vezes eu pego uma linha, um assunto determinado que eu vejo como um fio condutor de uma letra, mas eu não me sinto capaz assim de. E até com o tempo eu fui aprendendo a valorizar mais a importância da letra, porque quando eu era mais novo eu não ligava muito para a letra. Então, às vezes, eu escuto letras que quando eu vou cantar, eu falo, pelo amor de Deus, eu não vou gravar isso, não. Músicas muito antigas. E, e aí, o que, que aconteceu? Como eu passei numa linha do tempo de 99 até, sei lá, 2000 e tal, só tocando, exercitando em músicas em bandas de bar, de baile, coisa, eu continuei compondo. E aí, quando veio a minha primeira filha, em 2011, que ela nasceu, a Joana Poema, que está hoje com 11, vai fazer 12 Qual a agora em idade da minha maio. filha? Ah. Pois é, o que faltava para eu falar, olha, eu preciso materializar minhas músicas, senão eu vou ficar com um bando de coisa voando na gaveta em algum lugar e ninguém vai ouvir, muito menos minha filha vai escutar. Aí eu realmente dediquei para o meu primeiro disco. Uau, Eu falei, só tem uma paradinha, né? É uma coisa como o filho realmente dá uma transformada, porque isso que você está falando é lindo. Uau, eu tenho tanto potencial, eu quero que a minha filha conheça. Então, vamos começar a isso. trabalhar isso de uma forma mais consistente, é isso? Porque eu vinha trabalhando, às vezes, com a ideia e falar, pô, quero gravar essas músicas, pô, não é possível que a gente tinha tanta música que ficou de lado e que a própria banda que eu tocava já não tocava mais essas músicas, porque todo mundo compondo, sempre se renovando. Falei, pô, essas músicas, cara, para mim são muito importantes, então eu preciso gravá-las. Mas sempre, eu nunca conseguia terminar o projeto. A gente escrevia, eu desenhava um organograma, um roteiro, mas quando a Joana nasceu, em 2011, falei, agora sim, eu preciso realizar isso. E aí E aí, você não estava mais na banda, que por sinal é a Bruxa? a Era a bruxa, Bruxa, depois a gente vai voltar para falar sobre isso. E aí você fez uma carreira solo como Lúcio Krop. como Lúcio Kropfer. Inclusive, o meu primeiro disco, até, que chama O Baú Musical de Lúcio Kropf e os Agregados do Rock and Roll, um disco duplo, um LP duplo. Uau! Ele foi meio que nostálgico mesmo, no intuito de resguardar, de recuperar esse repertório que estava meio espalhado, com canções de várias épocas, e eu chamei todos os meus amigos para participar nesse disco, como participação mesmo. Então, a galera da Bruxa gravou todo comigo,
a banda base era praticamente a galera da Bruxa, que tinha passado pela Bruxa, vários amigos e tal. E foi um ponto um pouco mais de nostalgia, digamos, tanto que tem essa concepção do baú, de ser uma coisa que estava guardada, e abrir um baú de Mas foi memória. delicioso. Foi muito legal, foi muito legal. Tem um toquezinho, né? Como primeiro, cara, é doido isso. Você vai aprendendo a conviver com isso com o tempo, tipo, tem um toquezinho de terror também, Por porque quê? a gente Explica pra gente, porque aí você vai ser o terror solo, é mais difícil. não, é porque, cara, a gente vai fazendo e depois você vai mixando, aí você não consegue se libertar daquela mixagem. Aí a gente tinha um projeto meio audacioso, porque, na verdade, eu produzi esse disco com o Cambraia, Felipe Cambraia, que é um irmão meu que tocava na Bruxa. Hoje ele é baixista do Nando Reis. Na verdade, hoje não, acho que ele toca com o Uau. Nando Reis há 20 e poucos anos já. Já é parceiro, já toca com o Nando há muito tempo. E assim, cara, a gente. Você que trabalha com arte, você sabe que se a gente tem hora que a gente tem que decretar que a gente parou de mexer naquilo. Senão você escuta amanhã e fala, podia ter ficado melhor. Aí beleza, isso é certo. Mas se você ficar voltando nesse loop, você nunca chega ao final. Tem uma hora que você tem que parar e falar: olha, encerrei, Uhum. fechei a tampa, e se eu quiser mexer em alguma coisa, eu vou fazer no meu próximo. No meu próximo disco. Incrível. É, eu tinha um sonho também de masterizar esse disco em Londres, na Abbey Road, que eu sou bitomaníaco. E aí tive lá, a gente realizou esse sonho, fui lá Sim, e então, seu primeiro álbum você masterizou masterizei. Em Abbey Road eu masterizei meu primeiro, meu terceiro e meu quarto. Só É, o os- segundo ficou de fora. não, o segundo eu fiz num outro estúdio muito bacana também em Nova York, o Sterling Sound, que é um cara com Greg Calbi, que foi o cara que masterizava Bob Dylan, Led Zeppelin, Rolling Stones, o cara casca grossa pra caramba, entendeu? Viu, Eu gente? sempre Olha quis. só. Você pode ter um trabalho e ainda fazer exatamente por isso, assim, uma coisa de altíssimo nível, como Não, o Lúcio tá dizendo aqui, né? isso aconteceu. E o negócio da paranoia, que eu brinco dessa aflição, é porque logo que eu acabei o meu disco, cara, no primeiro a gente tem muita experiência, né? Que a gente aprende e depois você fala, olha, talvez eu não precise usar tantos canais para guitarra, talvez eu não precise usar tanto não sei o quê, ou talvez eu precise, sabe, não precise marcar a masterização sem estar com o disco mixado. Então a gente teve alguns gargalos assim. E quando foi curioso que eu conversei com o produtor meio aflito, falei, cara, a gente na última hora aconteceu um percalço e a gente precisou mixar o disco mais rápido do tempo que a gente tinha. É porque a galera que estava trabalhando no disco teve um trabalho que precisou, porque a gente perdeu um mês, assim, que eles ficaram todo mundo ocupado. Um trabalho novo que eles foram tocar, não sei da onde, então ficou muito em cima. E aí, quando eu dividi com o Cambrai, ele falou, cara, esquece esse e vamos fazer isso no outro. Eu falei, pô, que boa ideia, realmente. Vou me Não, libertar. calma. Começar o outro disco? Cara, eu lancei o meu primeiro disco em 2014, que ele ficou pronto, né? Digamos assim, recebi o LP prensado com a capa e eu já emendei gravando o segundo. Eu já emendei e comecei a gravar o segundo, que foi um projeto ainda mais audacioso do que o primeiro e eu gosto de todos os meus discos, mas o segundo é o que eu mais gosto, Por digamos quê? assim. Por que que Porque ele eu é tão consegui audacioso? Qual é a diferença? audacioso que eu digo assim, eu consegui fazer uma etapa de gravação, esse meu segundo disco, chamado Pela Rua. Ele foi gravado de uma forma muito concentrada, muito focada. Então eu fiz toda uma pré-produção, eu separei as músicas e como a minha segunda filha ia nascer em setembro, mais ou menos, eu estava com ela já no forno. Eu falei, eu preciso terminar ele em agosto no máximo, porque senão eu vou embarcar num bebê em casa e não vou conseguir fazer mais nada durante É, algum tempo. Então eu real. trabalhei com ele, com o mesmo produtor, com o Cambraia, e já tinha as músicas e terminei algumas, e eu tive uma etapa de gravação desse disco em Nova York, porque eu queria mixar o disco fora. Além de masterizar, eu queria mixar ele fora, porque eu não tinha tido uma experiência de mixagem boa no primeiro, porque eu acabei não participando muito dessa etapa como eu gostaria. Então eu falei, esse eu quero estar na mixagem full time. E aí eu falei com um grande amigo meu, Álvaro Alencar, lá de Nova York,
que é um cara que já está, ele foi mentor do Tom Capone, da Toca do Bandido, é um cara muito capacitado, tem não sei quantos Grammys, sei lá o que, não sei o que lá. E a gente mixou no estúdio dele, mas como eu queria os arranjos de sopro, as participações de metais e sopro, que eu tive no primeiro também, mas no primeiro eu usei uns músicos lá de Seattle, que é Uhum. que trabalhavam com Jack Endino, os caras do Nirvana, uma galera da pesada, assim. Eles gravaram, mas eu não acompanhei essa etapa. E aí, no meu segundo disco, toda a etapa de gravações de cordas e sopro foi gravada em Nova York. Que aí eu, junto com o Álvaro e com o Elmir Deodato, que é um papa, né, um cara, um ícone, né? E a gente gravou, cara, no Avatar Studios, lá na 48, não, 53, eu acho, que na mesma sala que o David Bowie gravou o Let's Dance. Cara, foi um Olha negócio só, assim. pessoal, eu sempre faço uma prévia com os meus entrevistados, uma prévia rápida, mas eu estou de queijo caído junto com vocês agora, porque eu não sabia de nada disso. Conta mais. E aí, cara, eu tive a prazer, assim. Aí foi muito engraçado, porque eu aí pude trabalhar com os arranjadores americanos. Eu contratei o Elmir, que eu não conhecia, a gente se conheceu para ele fazer o arranjo de duas músicas ou de uma música, de cordas e metais, flautas também. E o Larry, que é um americano que foi indicado pelo Álvaro. E a gente falou: olha, vamos marcar duas sessões de gravação na semana de tal e tal. Ele arregimenta os músicos e lá fomos. Aí eu cheguei lá no Avatar Studios, que eu já estava malandramente mal intencionado desde o ano, bem intencionado, digamos assim, do ano anterior, já tinha visitado lá. Cara, e é muito louco como a gente fica. Eu fiquei muito impressionado porque, cara, é o estúdio que gravava, né? Deus e o Mundo, era o antigo Power Station. Hoje ele ainda existe, esse estúdio, mas ele está com a Berklee, Universidade de Música. Sim, Berkeley. É famoso, cara, um prédio incrível. E assim, cara, eu cheguei lá sem conhecer ninguém. Eu mandei um e-mail e o presidente do estúdio me respondeu na hora e falou: passa aqui. E Aí ele eu já tinha passo. escutado o seu primeiro álbum? Nada, nem sabia, nunca escutou, se vacilar, não escutou nem até hoje. Mas o profissionalismo, assim, de você. Cara, eu peguei num site, mandei o e-mail, o presidente do estúdio, o cara que agenda a gravação do Tony Bennett, do Paul McCartney, não sei o que, o cara me respondeu e falou: passa aqui. Eu fui lá e falei, eu já estava em Nova York quase um ano antes, visitei e falei: olha, eu quero gravar meu disco aqui ano que vem, montar alguma coisa e trabalhar nesse estúdio. Ele falou: a hora que você quiser, você me manda. Aí, cara, trocamos. Teve um dia que eu fui lá que o Tony Bennett estava gravando, num estúdio gigantesco, eu Sensação, falei: hã? sensação, assim, de tudo isso que você está falando para mim, você está, assim, num lugar estelar. Qual é a É. sensação de estar podendo realizar o teu solo, Cara, sabe, seu projeto pessoal que você manda e ainda com todas esses nomes, essas é, personalidades, essa cara, qualidade? é Como é? muito legal estar falando com você sobre isso, porque eu estou falando com você, me lembrando disso, revisitando isso, e às vezes estou ficando até arrepiado, às vezes, porque realmente a gente, às vezes, não, isso Não passa. realiza É, que o tamanho do que você fez. quando eu estava lá, assim, quando eu fui gravar, primeiramente, e eu ouvi os arranjos, eu fiquei muito impressionado com a produtividade dos músicos americanos e dos arranjadores do estúdio, porque isso foi um aprendizado para mim, do qual eu linko até com a minha área empresarial, digamos. Sim. Porque, Passa cara, esse o link para Brasil, o gente. Brasil é maravilhoso em termos de músicos, imbatíveis e tal. Mas, cara, eventualmente você vai no estúdio que não tem uma impressora. Porra, eu preciso imprimir uma letra, não tem impressora. Ou então eu pego um microfone para gravar em estúdio, que você está pagando, não é estúdio da minha casa. Não está funcionando. Então vou dar um acorde no piano, o piano está desafinado, tem que chamar um afinador. E isso gasta tempo, gasta dinheiro. E uma coisa que você podia fazer em uma hora, às vezes você faz em 2 dias, porque às vezes o cara chega: pô, perdi o ônibus, aí tô não sei o quê, conta uma história. E assim, o que me chamou a atenção nessa experiência lá em Nova York, primeiro que foi tudo muito. E o Álvaro, ele, apesar de ele ser brasileiro, ele está inserido já há muito tempo lá. Então ele falava: cara, a gente não vai precisar de mais de 2 horas para gravar cordas e sopros em tantas músicas. Eu falava: caramba, cara, que isso? E eu passei uma situação. Então, a emoção de estar lá era tipo assim: quando eu estava na salinha de espera
eu só realizei também que eu estava onde eu estava. Por exemplo, eu só me toquei que eu gravei na mesma sala do Let's Dance quando um dia eu vi uma foto que o estúdio postou, que estava o Nile Rodgers, o Steve Ray Vaughan e o David Bowie na sessão. E eu falava, caralho, esse é o estúdio C. Aí eu parei, Olha a isso, eu tríade! estava aqui. Porque o Steve Ray Vaughan foi o guitarrista do Let's Dance, né? E aí eu ficava assim. E o técnico de som, que eu estava lá, o engenheiro de gravação, melhor dizendo, eu como produtor, porque eu também produzi o álbum, fui produtor Uhum, executivo e musical, uhum. coproduzi musicalmente com o Cambraia, e ele, cara, eu já tinha visto o disco do Paul McCartney, que o cara estava na ficha técnica, um moleque novo, meu amigo do Facebook, mandava mensagem de WhatsApp, a gente ficou amigo, e ele trabalhava, e ele me falou que ele me falou muito do Bowie, porque ele falou, cara, a coisa mais louca que eu participei aqui, o Bowie estava vivo ainda, mas ele tinha gravado aquele disco, que foi aquele disco que ele Sim, que lançou ele no já dia que estava ele morreu. doente. É. Isso. E ele falou, ele contando as experiências, assim, mas não dava nem tempo para a gente conversar, saca? Tipo, era muito produtivo o ambiente. Então, isso me chamou muita atenção algumas vezes. Na Aí eu primeira. vou fazer uma perguntinha. Esse povo todo que gravou todos esses deuses, eles curtiram gravar com você? Cara, vou te contar sobre isso, que foi muito legal, porque na primeira sessão foi com o Elmir Deodato, que eram duas sessões de coro. O Elmir foi o arranjador, né? Ele não tocou nada, ele só regeu e escreveu o arranjo. O Elmir, cara, é um cara maravilhoso. A gente ficava 1 hora no telefone, 2 horas, ele contava a vida dele inteira. E ele, cara, o Elmir, ele regeu o Sinatra, né, cara? Ele Sim. escreveu. Ele que fez o arranjo de Travessia, assim, eu ficava assim, eu não acreditava, eu ficava meio tenso de falar, cara, era o Mir Deodato ligando. E eu falava, meu Deus. Ele virou meu amigo também. A gente, de vez em quando, se fala, apesar de já ter mais de 1 ano e pouco Ah, que eu mas não é uma tenho coisa que vai contato para a com vida. ele. Mas a gente, por exemplo, a gente estava lá no estúdio e ele estava com aquelas partituras de orquestra do Uhum, maestro, que ele tem uhum. numa única folha todos os instrumentos um embaixo do outro e aquilo vai ficando um negócio gigante. E aí, quando a gente estava meio embaralhado com as partituras, sem botar, não sei o que lá, de repente eu virei para falar um cara, quando eu olhei de novo, estava tudo colado. Tinha uma japonesinha assistente que trabalhava no estúdio, que a gente nem percebia ela, que ela percebeu que a gente estava em algum momento se embaralhando comigo, sem acontecer nada, que a gente ela já foi lá e já aprendeu tudo direitinho. Sabe, a gente falava, meu Deus, que loucura, né? A pessoa, que atenção. E alguém falava que estava com fome e de repente aparecia uma bíblia de todas as opções que podia pedir para o restaurante. Teve uma gravação de sopro que faltavam 15 minutos. Tipo assim, a sessão acabava 4 horas da tarde, eram 3h45. Faltavam 15 minutos, a gente precisava gravar um solo de sax e um solo de trombone. E eu, né, comecei a ficar, eu sou todo parando com um negócio de horário, eu sou extremamente pontual com as coisas, meus compromissos, e eu quis tranquilizar os músicos, falando, olha, galera, a gente ainda falta gravar isso e aquilo, caso passe o tempo que a gente está contratado, não se preocupa, vocês me cobram as frações a mais aí para a gente poder consumir. Aí o cara virou para mim e falou assim, ué, mas está acabando a sessão? Eu falei, não, a gente está quase chegando, mas quanto tempo a gente tem? Aí eu falei, olha, são 12 para as 4, que já eram 12 para as 4. Falou, ué, mas ainda são 12 para as 4? Tipo assim, em 12 minutos, o cara Dá para gravou fazer muita coisa. 4 takes de cada instrumento que faltava, sabe? E aí eu falei, caralho, isso é. No Brasil, os caras, a gente demora muito. Eu não quero parecer que eu estou desmerecendo, é um fato. Que É uma isso me cultura chamou diferente também. muita atenção. E quando eu fui, e eu não conhecia ninguém, aí eu fui conhecendo uns caras e eles começaram a elogiar, a gente começou a bater um papo nos intervalos. Aí, por exemplo, tinha um cara que falou, pô, já fui muito ao Brasil, um outro trombonista. Eu falei, pô, que legal, o Dan Levine, é um cara muito. Também virou meu amigo de Instagram, e o legal é que se hoje em dia eu precisar desses caras, é só mandar que eles gravam. E Acesso. aí ele falou, não, já fui tocar no Brasil com a Liza Minnelli, já fui com o James Taylor, não sei do quê. E aí, pô, que bacana. Cara, super legal, né? A outra,
uma violoncelista que estava gravando, ela falou, nossa, que música. Cara, muito legal a gente ouvir um elogio dessa galera, né? E aí você pode me dizer que assim você grava as suas inspirações são todas músicas mais Estados Unidos, Inglaterra, Não, mas não você sente que a tua necessariamente. produção tem uma coisa brasileira? Não, tem. Na verdade, nesse caso, o sopro eu queria gravar com os americanos, porque eu prefiro os arranjos dos músicos americanos, que são mais simples e mais cheios do que, às vezes, os brasileiros. Eu adoro também os arranjadores brasileiros, mas é porque são mais sincopados, às vezes com muito ritmo. Eu gosto, às vezes, daquele acorde que fica longo, com várias vozes, um tempo meio simples mesmo. Sabe? Tipo, eu prefiro o B.B. King tocando uma nota só do que um cara tocando 50 milhões de notas por. Questão de gosto. Não estou falando o que é bom e o que é ruim. É o que me agrada. Nessa ocasião, por exemplo, ainda falando dessa experiência, o, quando eu fui pegar, não conhecia ninguém. Aí fui conhecendo, e os caras falaram, pô, vou tocar não sei da onde hoje, vamos lá, toca com a gente, não sei o que. Só que, cara, eu fiquei. A finalização desse disco eu estava muito focado. Eu fiquei em Nova York, sei lá, 10 dias, trabalhando todo dia, de 11 da manhã a 2 da manhã, todo dia. O único programa que eu fiz, sem ser trabalhar, eu acordava de manhã, tranquilo, tomava um café, dava uma corridinha perto de onde eu estava, e ia para o estúdio e ficava o dia inteiro. O único programa que eu fiz foi sair para um show do YouTube, que eu não ia dispensar, que estava no Madison Square Garden, do lado do estúdio onde eu estava tocando. Eu saí, fui no show, vi o show e voltei, e continuei no Aí estúdio. E sim. foi super legal. E na hora que eu fui botar um nome de crédito da galera, que eu falei, pô, preciso do nome de todo mundo, cara. Fiz produção executiva, que é um saco, cara. É um saco. Assim, porra, você pegar a autorização de todo mundo, liberação de imagem, eu tinha que explicar para eles, falar, olha, esse é um disco pessoal, mas eu queria muito filmar, registrar, então precisava pegar a liberação de todo mundo, o nome completo, saber tudo direitinho, pagar os caras. Eu não tinha ninguém fazendo isso, eu estava fazendo tudo. Então eu ia lá, eu mesmo Uau! agendava, e ao mesmo tempo virar essa chave e não deixar a peteca cair no trabalho também do Brasil, que de vez em quando pipocava, mas eu me programei para isso. Eu tirei umas semaninhas mais off. E eu comecei a pegar o nome dos músicos e botar nos créditos, e eu não sabia que se eu estava escrevendo certo. Eu procurava na internet e falava, caralho, o trombonista do Bruce Springsteen. Não sabia. Falava, porra, o cara Ou que tocou seja, né, nunca gravou o acaba. disco do James Taylor, não sei o quê. Eu falei, caraca, eu fiquei doido, cara, fiquei doido assim. E a gente conseguiu também uma experiência curiosa, que foi artística também. A gente gravou tudo digitalmente, mas eu mixei para fita de rolo mesmo, como antigamente. Tipo essas fitas aqui, tô até no meu estúdio aqui, uma fita dessa, fita Sim, aquelas é, grandonas, sim. porque eu queria uma sonoridade mais quente, assim, de fita, um pouco analógica, dar um toque analógico. Sim, tem E aí, um aveludado ali por baixo. exatamente. E a gente alugou uma máquina de gravação, um estúdio antigo, alugou no estúdio, montou. E na hora de masterizar lá no estúdio que a gente masterizou, no Stunning Sound, a gente levou as duas versões, digital e fita. E Analógico. e analógica. E aí o masterizador, que é o Greg Calbi, que foi um... Primeiro eu achei maneiro porque você falou se eles gostaram, eu fiquei reparando. Aí eu falava, lá, ele tá batendo o pezinho. Ele estava escutando a música, o pezinho dele batendo. Eu falava, e acho que ele tá gostando. Aí uma hora ele elogiou, ele falou, esse é um disco de rock and roll. Eu falei, puta que pariu, que maneiro, tal. Beleza, conta para mim, como você se define? Seu estilo musical. Cara, Desenvolve. eu me defino mais como um rock clássico, digamos assim, sem ser Sim. pesado, mas com bastante baladas também, sabe? Algumas baladas. E eu pude passear também por alguns outros estilos que acabei fazendo, tipo, no primeiro disco tem uma valsinha, digamos assim, que eu tinha arrematado para minha filha, que era uma música que não sabia se ia entrar ou não, eu já tinha ela meio pronta desde muito tempo antes dela nascer, mas o amigo meu, o Serginho Serra, que é um grande compositor lá, parceiro do Cazuza, um monte de gente, ele, uma vez a gente foi fazer um show em Florianópolis, ele ouviu e falou, mas o que é isso? Que eu tinha dado um iPod para ele, exatamente. Ele achou aqueles iPods antigos. Ele achou, eu dei um iPod carregado para ele de presente. E ele falou, ué, mas o que é isso aqui? Eu falei, essa é uma música que eu ainda preciso terminar. Ele, porra, mas essa música é linda, não sei o quê. Essa história foi fantástica.
A gente no avião, ele falou, cara, a gente tem que chamar o Toninho para gravar isso com a gente. Toninho Horta. Cara, era o Toninho Horta, mas você sabe lá quem é Toninho? Aí ele falou, mas que Toninho? Aí ele falou, Toninho Horta. Eu falei, você tá maluco, velho? O Toninho Horta toca pra caralho. Pô, eu sou músico mais de ouvido, até apesar de ter estudado música durante o tempo de ter feito faculdade, eu sempre aprendi de autodidata, de ouvido, e confesso, nunca fui um cara muito estudioso musicalmente. Eu sempre sigo meus ouvidos e umas músicas com poucos acordes, mas eu não conhecia o Toninho, esse lado dele. E o cara falou para mim, liga para ele, pô, chama ele. Eu falei, velho, como é que eu vou ligar pro Toninho Horta? E vou falar, Toninho Horta, aqui é o Lúcio. Ele falou, liga, porra. Liga para ele, é meu amigo, não sei do que. Eu falei, liguei. Aí o Toninho, pô, beleza, eu vou. E veio, né? E de repente a gente passou. Isso a gente gravou na minha casa. E foi incrível, foi uma experiência transcendental, assim, transcendental. Foi uma coisa que realmente a música proporciona para a gente, esses fatos. Que nem o próprio Elmir. O Elmir, depois da gravação lá de Nova York, a gente ficou conversando, e tem até os depoimentos que tem na internet. Depois, se você tiver de bobeira no meu canal do YouTube, eu tenho tudo isso lá. Beleza, Lúcia, olha só, tudo isso que você está falando, depois eu vou catar com você, vai ter uma pós-produção pela primeira vez, gente. Eu vou ter que Aham, falar de aham. novo com o Lúcio para pegar todos esses nomes e Ah, colocar legal. todos os links relevantes. A gente agora está gravando, mas quando vocês verem no canal, a gente já vai ter cards e É. links e tudo. Pode deixar. E o Toninho Horta foi um cara que eu fiquei muito impressionado com a generosidade, porque ele acabou, eu chamei, ele veio de Belo Horizonte Uhum. para cá, ele ia ficar num hotel em Santa Teresa, que ele queria ficar. Eu falei, cara, tá tudo certo, por bem. Ele veio, a gente acabou, ele nem foi pro hotel, ele dormiu aqui na minha casa, a gente terminou a sessão 4 horas da manhã, e foi fazer uma sauna, dar um mergulho, e no dia seguinte a gente continuou aqui trabalhando, e na hora que a gente concluiu a música, eu olhei, ele estava ouvindo, ele estava chorando, cara. Ele estava chorando, Toninho Horta, Qual música, chorando, você lembra? ouvindo, assim. Chama Alvorada em Sol Maior, o nome da música. De Que foi qual uma música álbum? do primeiro álbum, a última do primeiro álbum. É quase que uma sonatinha, uma valsinha, era uma música que eu fiz mais baseado na minha filha que tinha acabado de nascer, sabe? Uma coisa que você canta para alguém que você tá olhando dormir, uma coisa que você gosta muito, você fica olhando, sabe? E admirando, contemplando. E, cara, e o Toninho foi uma comédia, porque depois, no segundo disco, eu queria ter chamado ele, mas eu não consegui encontrar com ele. Ele é meio uma entidade, ele aparece hoje aqui, amanhã ele está em Veneza, depois ele está tocando com um sheik, não sei da onde, depois ele está na Índia, sabe? Ele é um cara universal, né? Como o Elmir, que trabalhou no meu segundo disco, trabalhou muito com o Toninho naquele disco do Clube da Esquina, daquele famoso disco, né? O Elmir foi o arranjador daquelas Uhum. músicas do Girassol, dos Meus Cabelos, ele que fez todas aquelas coisas, tudo Elmir. Eu falei, porra, Toninho, eu gravei com o Elmir, não sei o quê. Ele, pô, que legal, deixa eu ver como é que a música ficou. Aí eu mandei para ele. Cara, ele ficou 3 dias, ele pegou o meu link do YouTube, o nome dessa música chama Raios que Me Cegam, mandou para todas as listas que ele tinha de WhatsApp, dos amigos dele, o meu trabalho, de um cara totalmente desconhecido e tal, e ele ficou 3 dias me reenviando as respostas dos amigos dele para a música. Então ele falava: esse aqui é fulano lá de Cuba, percussionista não sei do que. Esse aqui é o meu amigo lá do Japão que toca com fulano de tal. Esse cara Lúcio, aqui. antes da gente terminar, que está terminando agora o primeiro Tô bloco, vendo. e a gente com certeza vai para o segundo. É, Aham. me diz assim, qual é a sensação desse reconhecimento? Como é? Cara, essa do Toninho eu fiquei estupefato, porque assim, normalmente, cara, a gente conhece muito artista. E existe uma prática que, infelizmente, a gente conhece, que ninguém bota cereja no bolo de ninguém. Infelizmente, todo mundo é Uhum. gente boa, não sei o quê, mas é difícil. Às vezes a gente vê, mas tem, sabe? Tem pessoas que você fala, pô, não sei se o cara gostou mesmo, ou se o cara tá querendo saber. Cara, infelizmente, a gente sabe que existe um sentimento maluco no Dá mundo. vontade de você largar a parte de empresarial assim Não, para não você, dá, porque é não tão dá, cara. fascinante a tua É. história. Não, não tenho essa vontade, cara. Não tenho essa vontade. Não tenho mesmo. Porque Ou eu acho que seja, isso. você é do time que eu sou do time, que eu preciso fazer pelo menos 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, alguma atividade e tal, para me Na sentir bem. verdade.
Até porque, cara, eu não posso dizer, mas assim, eu tenho toda a minha estrutura de sustento, de trabalho e tal, e que, cara, eu com a minha empresa, eu consigo ter digamos assim, cara, a gente mora numa Uma crise previsão. total. Mas isso me possibilita, talvez, se eu ficasse só com a música, talvez esse grande benefício que eu tenho de poder fazer música sem me cobrar prazos e formatos e tal, eu perderia isso. Então, talvez isso ia conflitar com a questão artística, Que a gente com a estava falando no liberdade artística que a gente começo. estava falando, entendeu? Então, segura agora. A gente vai dar uma Aham. pausa, a gente já se fala. E a gente vai Aí a gente gravar já entra de novo. isso, e a gente já vai gravar a Beleza. segunda parte. Valeu. Te aguardo Até aqui. já, até já. Tá bom. Então, agora eu quero falar sobre seu Aham. terceiro e quarto álbum. Começa pelo terceiro ou pelo quarto? O que você preferir? Vamos começar pelo terceiro. Tá. O terceiro foi engraçado. O meu primeiro disco, eu tinha uma filha, a Joana, e foi um disco duplo, né, de 2 discos, um disco de quase 1 hora. O meu segundo disco, eu estava com 2 filhas, foi um disco simples, já de menos tempo. O meu terceiro disco foi um EP de 4 músicas, que eu já tinha 3 filhos, então o tamanho Uau! foi sendo o que eu conseguia, entendeu? Parou em E, 3 não, eu parei em 3 filhos, eu parei em 3. filhos, mas fez mais Parei, um quarto disco. Diz só o nome exatamente. dos filhos. A Joana. Meus filhos é Joana Poema, Celeste Poema e Vicente Poema. Todos os Ah, três o terceiro contêm menino, Vicente. menino, Vicente, tá com Legal. 4. E Fala até pra gente. o meu terceiro disco chama Lúcio Kropf 3 e a capa são os três numa nuvem, assim, como se fosse um balanço. Depois você procura a capa, muito maneira. E coincidiu também, que na época tem uma música dedicada para Juju, nossa saudosa amiga Juliana. Oh, pois é, a Ju, linda, ela foi madrinha da Foi- minha filha e Eu ela também, sei, eu pois é, ela lembro também bem. veio a partir daqui, né? A gente se conheceu melhor ali naquele, né, naquele momento Uhum. da Ju. Bom, eu não sabia, conta mais, fala. Então, essa música chama Pra Você Não Ir. É uma música dedicada para Juju. Ela já estava bem doentinha nessa época. Inclusive, foi um momento muito difícil, assim, porque quando eu estava gravando esse disco, eu gravei na Companhia dos Técnicos, um estúdio em Copacabana, super. É o único estúdio que sobrou, né, dos grandes estúdios, era o estúdio da RCA, onde gravavam todos os discos, da Elis, não sei o que, lá em Copacabana, na Cardeal Arco Verde, na Barata Ribeiro. E nos intervalos eu sempre ia visitar a Juju na casa da mãe dela, que ela estava Porque ela internada morava já pertinho da acamada. Arco Verde. Ia. Eu levava fone para ela ouvir as canções. Então, essa música, apesar dela, na época, estar desconectada do mundo, né? A Juju já estava numa fase, ela não estava interagindo muito, mas ela ouviu, saiu lágrimas dos olhos dela, ela sorriu para mim, assim. A Juju foi uma das minhas melhores amigas, assim, de vida, assim, uma pessoa que eu sinto muita falta. E esse disco também foi um disco que eu estava num momento também de trabalho muito intenso, então foi um disco diferente que eu não consegui, até por ele ter 4 músicas, eu adoro esse disco, mas ele foi gravado um pouco às pressas, digamos assim. Então eu tinha pouco tempo, às vezes eu estava no meio da gravação e tinha que parar, porque virar a chave, cara, o que atrapalha às vezes é você não conseguir porque, assim, você tá, vamos supor, eu trabalho com ambulância, né? Então, por exemplo, você está gravando uma voz de uma música, assim, e de repente alguém te liga e fala, cara, quebrou a ambulância, tem que pegar outra, vai atrasar, ou bateu, ou não sei do que. Interrompe. Você interrompe, aí você volta e tal. Então, mas foi um disco. A gente gravou um tango nesse disco, foi um barato. Tem uma música que é um Uau! tango, cara. Chama Hoje Acordei Chorando. A música virou um tango com baixo acústico, com acordeon, com um monte de coisas, legal pra caramba. E Não, e puta, acordar galera. chorando é a cara do tango, né? É, É uma é, é, coisa mas passional. essa música ia ser um blues. E ela nasceu como um blues na composição. E aí, na hora de produzir, o Cambré falou: porra, não, vamos fazer um tango, não é negócio de fazer blues. Não. Eu falei: porra, que ótima ideia. Aí mandamos para um arranjador israelense
um amigo nosso, Yuval, que é um violonista também, muito Uhum. bom, e ele fez um arranjo maravilhoso. A gente gravou com os músicos super bacanas também, numa sessão incrível, cara. A gente está falando dessas sessões, eu fico muito impactado nesses momentos assim, de gravação. Por exemplo, você perguntou qual era a sensação de transitar nesses lugares que eu te falei na primeira parte. Cara, foi muito incrível, assim, porque Você tiveram prefere momentos. fazer show ou a experiência do estúdio? Cara, eu prefiro fazer show, mas eu não faço show, entendeu? Porque eu acabo que eu não. Eu cheguei a sair com o meu trabalho autoral para fazer alguns shows, mas assim, isso talvez é mais difícil, porque eu tenho que ter uma banda montada, eu tenho que ter uma logística, não deixa de ser um investimento sempre que eu tenho que estar bancando, porque apesar dos músicos serem todos meus amigos, pô, eu não vou chegar para um amigo meu que vive de música e, por mais que ele faça de graça, eu não vou falar, cara, vamos tocar em Belo Horizonte, mas eu não vou. Então, cara, é tudo, né, by the book como tem que ser. Tem orçamento, tem tudo, tem. Claro. Então, eu sinto falta de fazer show, sinto muita falta de fazer show. Mas eu também não montei essa frente de divulgação como um artista para fazer show do meu trabalho. Eu fiz alguns, tenho maior saudade de fazer, mas acabei indo para a gravação para poder materializar esses projetos, né? Nesse terceiro disco, que são 4 músicas apenas, eu fiz um vinil também, um vinil branco, super bonito. Eu vou mandar para você ter aí, mesmo que você não tenha vitrola, Aí você eu vou tem comprar aí uma vitrola. é, talvez eu não tenha só do meu primeiro que ele tá, mas talvez se eu achar um integrante que eu distribuí para tanta gente e, Tudo bem. e, e aí eu também tive uma experiência, eu nunca tinha feito arranjo de cordas, eu escrevi um arranjo de uma música que eu nunca tinha feito e fiz, Qual toquei é essa baixo que eu nunca tinha música? feito. Qual é o nome Chama- dela? Essa música que chama Clown 96, é uma música que não é minha, é do Sérgio Serra, mas é uma música dele que eu quis gravar no meu disco, é uma música de um grande amigo, mas é uma música autoral dele, e foi super legal, cara. A gente gravou um pouco em São Paulo também, com umas flautas, umas coisas. Foi super. Eu adoro ter uma coisa para os meus discos que eu faço, não é preconceito nem nada, por exemplo. Eu sempre uso músico de verdade. Eu não uso bateria eletrônica, orquestra de computador. Posso até ter um sintetizadorzinho, uma coisa ou outra, mas eu gosto mesmo de gravar, sabe, com baterista mesmo, a orquestra, se for orquestra mesmo. Orgânico. Orgânico, exatamente. E até curioso, porque a gente vê um movimento, isso fica impresso diferente, né? E o meu quarto disco, que foi o último que eu lancei, chama 50, que foi em homenagem aos meus 50 anos, que eu peguei, pela primeira vez eu gravei um disco só de músicas de outros artistas, como uma colagem de músicas que fizeram parte assim da minha vida, e que Então me não tem, remetem a não tem nenhuma música inédita, são todas assim Não, as suas todas. releituras. Mas são regravações de músicas de outros artistas, do qual eu sempre admirei, músicas que participaram assim da minha bagagem, né, do DNA musical, digamos assim. E também pude, né, uma vez que eu tenho essa liberdade criativa, que eu pude juntar, até só do Belchior devem ter tido 3 músicas, do Guilherme Arantes tiveram 2. Aí joguei um Frank Sinatra. Falei, porra, Uau! foi uma audácia musical minha, nunca Isso, pensei isso, nisso. isso é legal, porque assim, aqui na minha cabeça, isso parece fechar um ciclo e de repente você vai abrir, Aham, porque o seu primeiro disco é sobre também reaver isso. as músicas anteriores, mas esse é só, Exatamente. de repente, o primeiro Você ciclo, porque sabia, eu espero que você ainda. muito legal você estar falando isso, porque eu nunca tinha feito essa conexão e faz total sentido quando você fala isso mesmo, E aí, de porque repente, vai realmente, começar outra, você tem que começar mais não, ciclos, já porque comecei, eu lancei, aí agora eu tenho lançado singles, eu gravei legal. eu fiz uma música há pouco tempo que eu lancei em outubro, depois desse disco dos 50, eu já lancei um single em dezembro de uma única música chamada 600 Dias, Orquídeas. Foi uma música que eu fiz dedicada para Karine, minha namorada, que é uma Oh, pessoa que tá me fazendo, cara, graças à vida me colocou assim um presente maravilhoso no meu caminho e eu fiz essa música para ela, foi aniversário dela em dezembro e fiz.
eu não comentei também a minha filha Joana, sua xará, ela, no meu primeiro disco, ela fez uma participação, cara, com menos de 2 anos, 1 ano e 8 meses, numa Como música do. foi? O que que ela Cara, fez? foi uma loucura. Foi a única música que não era minha do disco, aquela música Smile, do Chaplin, né? Sabe qual é? Smile. Smile. Uau. E um dia eu estava aqui em casa, tinha acabado de gravar, porque eu gravei algumas vozes aqui em casa. Eu tenho uma sala de ensaio aqui que eu consigo gravar alguma coisa, editar e tal. E, e eu estava na época, eu estava separado da mãe dela e eu ficava muito com ela sozinho aqui, vinha para cá, ela tinha 1 ano e 8 meses e ela estava começando a tentar falar e tal. E eu falei, vamos lá no estúdio. E como eu tinha feito uma gravação na véspera, eu falei, vou ligar o microfone para ela ouvir a voz dela saindo no microfone aqui. A maneira mais fácil de eu ligar isso acontecer foi apertar um REC play na sessão que estava aberta da véspera. E aí eu botei a música que era essa música, e ela começou a solfejar umas notinhas e já estava gravando, e foi um negócio tão espontâneo que ficou, cara. Eu falei, cara, que isso? Ela ainda terminou a falazinha. Olha, eu acabei de arrepiar inteira, porque na noça prévia, você me falou que aos 9, 10 anos, você se emocionou com Isn't She Lovely, Isso, exatamente, do Steve exatamente. Wonder, que eu acho que no final, eu estou arrepiada até tudo Aham. agora, que no final tem o balbucio da filhinha dela. Tem, no início tem, eu No acho que no final início. também, no início e no final começa. E a Gente, Joana, então, assim, cara, só para vocês entenderem, assim, na prévia que eu fiz com o Lúcio, ele falou que, assim, Isn't She Lovely, né, que o Steve Wonder faz, né, para a filhinha dele, para a filhinha, eu acho, ele grava. E agora o Lúcio está falando que no primeiro disco. no primeiro disco a No Joana primeiro gravou com 1 ano e disco, a 8 meses, Joana. e no último a Celeste e a Joana participaram também. A Celeste com 5 cantou inteira aquela música do Mutante, Vida de Cachorro. Sabe, não sei se você sabe essa música. Vamos embora, Aham. companheiro. Tá um cachorro conversando com o outro. A Celeste cantou inteira a música, fez uma participação. E claro, você não pode exigir muito de uma criança de 5 anos. Ela foi para o estúdio, mas ela estava com a letra na cabeça. Ela se produziu, botou um casaquinho preto, tudo isso tem lá no YouTube. Tudo Cara, isso tem gente, também. eu tô assim, A totalmente. Joana também. E a Joana tem um negócio muito engraçado, que quando ela tinha, antes dela nascer, eu estava numa fase escutando muito Elvis Costello. E aí, aquela música, Ellison, a gente escutava sem parar na época. E, cara, quando ela nasceu, com 2, 3 meses, a gente percebeu que ela, cara, era botar a Ellison, ela parava de chorar. Então, se você também Ficava procurar, atenta. se você procurar depois, põe nas suas tarefinhas aí que vale a pena ver. Procura no YouTube lá no meu canal, O Milagre de Elvis Costello. Que ela chorando, aí ela para de chorar no primeiro ataque da música. Então, meus filhos sempre tiveram muito essa ligação com música, sabe? E a gente fica todo bobo, né? Porque eu adoro, né? E é uma comunhão, né? De amor, e artística, assim, que você não programa muito, mas que isso te dá um alimento, né? Para a alma, digamos assim. Cara, e nesse meu último disco foi legal também porque eu fiz ele numa fase bem, tem um mini documentário dele também lá no YouTube que conta muita história da feitura dele, mas foi a época pandemia, né, pós-pandemia e uma época de transição pessoal do que foi a minha separação da mãe das crianças, que Uhum. foi um momento de uma transição de uma manobra bem assim, né, como qualquer pessoa que passa por Com isso. certeza, sim. E assim, eu acabei gravando do jeito que eu conseguia, sem, né, não tinha como encontrar todos os músicos, não tinha como investir o que eu já tinha investido em discos anteriores, porque, na verdade, meus primeiros discos foi um investimento, né, claro, alugar estúdio aqui, alugar estúdio lá, em Nova York, fazer não sei o quê, tá, tá, tá. E nesse, cara, mas ele teve um resultado bem bacana, porque eu conseguia. Ele foi feito de uma forma mais longa, eu não cheguei a fazer um projeto de início, meio e fim. Eu separava algumas músicas, trabalhava em duas, finalizava duas, começava mais duas.
Aí finalizava, não sei o quê, começava outra. E tudo começou com uma música do Dorival Caymmi, que acabou não entrando no disco, que eu gravei num momento bastante emocionalmente assim difícil, porque eu fiquei um tempo sem ver meus filhos. E nesse momento teve um dia de madrugada que eu recebi um vídeo do Toninho Horta tocando Acalanto. Você sabe que música é essa? Do Acalanto? É tão tarde, amanhã já vem, todos dormem, a noite também. Só eu velo por você, meu bem. Não, cara, é um negócio que eu recebi aquilo 2 horas da manhã, no momento que eu estava extremamente agoniado, assim, triste. Fragilizado. E o Toninho me mandou aquele vídeo. E eu abri e falei, caraca, o Toninho tá me mandando mensagem. Abri, era ele tocando essa música no violão de madrugada, naquele horário. E eu falei, cara, eu vou gravar esse negócio. Só que eu não estava em condição, na época, de reunir a orquestra direitinho. Então, eu fiz uma gravação só em homenagem aos meus filhos, que sempre foram muito importantes para mim e uma fonte de inspiração grande. E aquilo falou, bom, agora eu vou andar com esse projeto, mas na hora que eu fechei o disco, eu falei, não, essa música não vai entrar, não. Vou deixar ela fora, de repente, uma outra hora eu coloco, se eu conseguir gravar uma orquestra de verdade, arregimentar direitinho e tal. Sempre foi uma inspiração, voltando lá no assunto da materialização Uhum. desses projetos, né? Uhum. Então, eu agora, por exemplo, que eu já acabei... E é muito engraçado, porque cada, cada um tem o seu envolvimento com a sua arte. Mas, por exemplo, eu sou do cara que, quando eu estiver gravando um disco, eu fico ouvindo aquela porcaria todos os dias. Na sua cabeça Não, ou ouvindo na minha cabeça, materialmente? materialmente falando. Então, depois que eu mixo e ele chega na minha mão, eu não escuto mais. Entendeu? Depois que ele Tipo fica assim, pronto, já deu, já já fechou. fechei. É. Eu posso até chegar, ainda ficar degustando um pouco. Por exemplo, recebi o vinil, não sei do que, cara, uma puta produção fazer vinil. Você não tá entendendo. Tem um fato maravilhoso e é engraçado, cara. Eu fiz tudo, né? Aprendi fazendo essas porcarias. Então não é só, não tinha produtor executivo, produtor administrativo, porra nenhuma, fui fazendo. Eu me peguei um dia e eu prensei os discos em vinil também, né? E fiz fora do Brasil alguns, e teve o último eu fiz aqui no Brasil. Então eu tinha que ver toda a questão de autorização, de SRC, de fonograma, toda a questão burocrática. E um dia eu fui fazer CD, porque eu só fiz CD nos 2 primeiros. Depois acabou o CD mesmo, ninguém mais escuta CD, nem carro tem CD, nem computador tem CD, eu não fiz mais CD. E a menina da fábrica falou: eu preciso da autorização disso, do produtor musical, do vocalista. Eu falei: olha, sou eu. Eu sou produtor musical, eu sou compositor, Eu sou eu sou tudo. cantor. Aí ela falou: não, mas eu preciso de uma autorização do produtor, do cantor para o produtor musical. Eu falei: olha, mas sou eu já estou autorizando. Aí sabe quando a pessoa empaca na coisa administrativa e fala, mas eu preciso. Falei, ah, é? Então tá bom. Eu fiz. Eu, Lúcio, autorizo a mim mesmo a gravar a minha própria música na minha própria voz. E fui no cartório, autentiquei e dei para ela. Ah, Mentira! tá bom, valeu, Aí obrigado, ela, aí resolveu ela, o problema. Falei, tudo que ela queria. caceta. Eu falei, não é possível, cara, que eu tive que fazer isso. Quase é tragicômico, né? Não é? Como eu tive também na minha importação do meu segundo disco, teve uma greve da Receita Federal. Também eu fiz essa porra toda, importação, porque eu mandei prensar o disco na Alemanha. Eu Uhum. masterizei lá em Abbey Road, na Inglaterra, que foi uma experiência, porra, fantástica, né? Isso. Abbey Road foi muito impactante para mim estar lá dentro. Porque eu tava de cara, eu saía e via assim, o gravador que gravou o Sgt. Peppers no corredor, porque eles usam até Para, hoje, né? Eles usam para. até hoje. É, eles usam até hoje o gravador. Funciona, entendeu? Tá funcionando o mesmo gravador. O mesmo piano que tocou Lady Madonna lá não sei da onde. Aí eu chegava cedo lá, porque eu sabia que as gravações... E lá bomba, né? Lá o dia inteiro, as salas todas ocupadas. Mas se você chegar às 9 da manhã, e a sessão só começa às 10. Então dá para você dar uma entradinha no estúdio lá que eles gravaram All You Need Is Love, e dar um grito e falar: oh, caraca, tem um reverb natural. Ou então entrar ver aquela escadaria que os Beatles Uau! desciam, não sei do que. Ou conversar com um cara, tá conversando com um cara que eu falei: vem cá, qual é o trabalho que você vai fazer agora? O masterizador, que o Shank virou meu amigo. Cara, eu tenho um negócio do Rolling Stones para fazer. Porra, caralho. As versões mono em vinil
não sei do que, eu falava, puta merda. E, cara, tipo assim, foi muito, uma experiência incrível, né? Esse tipo de coisa, né? Então, porra, é uma loucura, né? Eu tô assim, até agora tentando, né, gente? Então, assim, o Lúcio está sendo assim, o entrevistado, que eu só estou assim, aham, junto com vocês. Eu nem sou tão entrevistadora Ah, não. hoje. Agora eu lembrei que eu ia te falar aqui, que dei uma perdida aqui. Não repara, não, que eu também começo, às vezes, bicho, vou Tudo parar lá bem, no outro lado. vamos nessa, fala. Na minha importação do meu segundo disco, estava tendo uma greve da Receita Federal aqui no Brasil. Coisas do Brasil. Aí eu falei, cara, eu preciso me habilitar no sistema de importação para poder realizar uma importação. Ah, não, estamos em greve, não podemos te habilitar lá no Siscomex, no radar, não sei o que, o sistema tal. Falei, pelo amor de Deus, cara, eu entendo, eu fui lá, pô, eu ia lá e falava, cara, pro auditor lá, pro negócio lá, pro dele, cara da Receita Federal, falava, cara, mas assim, só você cadastrar meu CPF, meu nome. Não, você tem que entrar com mandado de segurança, que aí, a hora que chegar uma ordem judicial, a gente Ai, faz. Eu jogo falava, duro. fiz isso. Aí entrei com mandado de segurança. Você sabe qual era o nome do cara que assinou a intimação para o delegado da Receita Federal me cadastrar? Elvis Presley de Souza. Eu falei, cara, o Brasil é uma piada pronta, né? Conta. O nome do cara é Elvis Presley de Souza, da Sonho. Silva, alguma coisa. Eu falava, Elvis, tô morrendo. Botei no Facebook, isso ri pra caramba, zoei meus amigos pra caramba. Cara, é uma loucura, né? Mas aí a gente vai seguindo, cara, cada hora de um jeito, né? Agora, por exemplo, nesse momento que a gente estamos agora, que eu acabei de terminar o meu quarto disco e lancei um single, Pois é, o que que vem? então eu estou nesse momento trabalhando num outro single de uma música autoral minha que tinha entrado no meu primeiro disco, mas que tinha sido gravada como o meu primeiro disco ele, ele, ele tinha esse quê nostálgico, ele tinha sido cantado pelo primeiro vocalista da Bruxa, o Omar Nogueira, e que eu tinha chamado, o Fabão, mas no fim, depois eu achei que adorei o negócio, mas no meu segundo disco eu já quis cantar todas as músicas para ter a minha identidade, minha cara, e eu nunca me considerei um cantor, mas eu gosto de cantar. E aí a gente vai cantando, se sente cantando um pouco melhor do que a gente canta em um. Aí eu falei, vou regravar essa Ele música na não se minha voz. considera cantor, mas vocês vão ouvir, porque a gente vai deixar todos os links aqui, vocês vão acessar e vocês vão Pô, amar. depois que eu gravei o Frank Sinatra, eu fiquei me achando. Uma audácia, uma audácia. Eu brincava com o produtor, eu falava, você é o Frank Sirene, né? Frank Sineta, Frank alguma coisa, por causa das ambulâncias lá. E, Não, ele é fantástico, Lúcia, incrível, e vocês vão agora ver. eu tô trabalhando nesse momento numa música autoral nova, que é essa que eu quero lançar. Eu gravei uma versão para o Johnny B. Good, uma versão rock and roll pra caceta, meio The Who, meio misturado, tal, que ainda não lancei. Já até masterizei, mas ainda não lancei. Aí, cara, eu vou fazendo. Eu tenho alguns projetos, né? Eu não vou parar, vou seguindo, mas eu preciso voltar a gravar agora coisas autorais. Não quero ficar gravando versões de outras pessoas, porque esse último disco foi muito trabalhoso, o licenciamento de todas as obras. Foi um saco conseguir a licença de boa, sabe? Foi um trabalho absurdo ligar para um monte de editora, fazer isso e aquilo. Teve gente que me negou, inclusive. Teve artista que negou a autorização para eu gravar música, entendeu? Que não grava. Tipo, eu gravei uma música do Cat Stevens, do Father and Son, que não entrou no disco porque ele não deu autorização, mas tá lá no YouTube. No YouTube não tem problema eu botar. Viu? Fez uma animação de pai e filho, uma animação pô, super emocionante, assim. Acho que é impactante para quem gente que tem filho, né? Você que é mãe e pai, né? E que tem toda uma história que eu Sim. conheço, que eu fico sempre fiquei muito, né, impactado e sensibilizado, né? Um dia a gente conversa sobre isso, né, em outra área, mas é porque realmente é um exemplo para mim de, sabe, de mãe, né? E assim, cara, eu pretendo agora continuar fazendo meus discos aos poucos. Não sei se eu vou conseguir fazer álbum,
assim, nesse momento, eu vou ficar um tempo Mas vai lançando lançar músicas singles. espaçadas. Vou. Isso eu já tenho alguns na meta, até já prontos. Anteontem eu estava terminando uma mixagem, devo masterizar em breve. Eu masterizo atualmente, eu continuo masterizando lá em Londres, entendeu? Porque eu posso fazer isso online também, já tenho acesso lá ao estúdio, cara. E até falando, quem está interessado ouvindo esse papo, acha que é uma coisa excêntrica, que é uma coisa. Cara, qualquer um tem acesso hoje em dia a isso. Não tem, cara. Sabe? O preço que o trombonista do Bruce Springsteen me cobrou numa sessão não é diferente do que um trombonista brasileiro vai me cobrar aqui, entendeu? Viu, Não é uma gente? fortuna, não é uma fortuna, entendeu? Sabe? É um valor que custa qualquer coisa como custa. Não é uma sessão de tantas horas, então não é uma coisa impagável. Ah, você vai masterizar a música na Abbey Road, ó, cara, cento e poucas libras, 100 libras, uma música. Não é nada absurdo para o que é. Tudo Uhum. bem, você tá lá é outro modelo, você ir lá presencialmente. Eu já fui também, o último disco eu fui lá de novo, eu já fui lá 3 vezes presencialmente para trabalhar e tenho feito às vezes online, mas sabe, não é nada de. A globalização possibilitou isso para a gente, né? Então a Facilitou gente esses consegue. acessos ao fantástico, ao É, incrível, né? e a gente também, o que é interessante manter contato, que eu gosto de manter contato com essa galera de fora, é porque a gente aprende muito. Uhum. A gente aprende muito. E quando a gente aprende, a gente não está desmerecendo o que a gente tem aqui. São experiências e que a gente certamente, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho administrando uma empresa que tem uma atividade extremamente sensível e delicada, que é muito de muita responsabilidade, são É muitas a engrenagens. sobrevida, né? Em todos os aspectos, isso traz experiência para a gente. Então, uma experiência de uma produtividade de um trombonista gravando solos em 10 minutos é a mesma coisa que às vezes que eu tenho que ter de uma equipe que tem que diagnosticar um paciente para dizer se ele vai para o hospital, se ele vai ficar em casa, que eu não posso perder tempo, porque o cara não tem o Hum. tempo todo do mundo para ficar observando como é que aquele cara vai reagir. Ele tem que ser assertivo no tratamento para poder dar sequência para a melhor qualidade da saúde dele. Então, tudo isso, cara, traz aprendizado em todos os aspectos. Na hora de você criar, na hora de você gravar, na hora de você entender como o cara faz, entendeu? Eu sempre fui curioso por isso. Gosto muito de assuntos técnicos, de gravação, de estúdio, não sei o que. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que gravou o Sting. Gravou ele no estúdio aqui no Brasil, ele cantando. E ele falava, porra, cara, eu tinha uma curiosidade de saber, cara, como é que a voz, como é que o cara usa para gravar a voz do Sting, para aquela voz sair daquele jeito. Aí ele falou, porra, botei o microfone e tudo flat, mas quando o cara canta, a voz já sai pronta do cara, a voz do cara é daquele jeito. Então não é uma técnica que o cara vai botar do microfone, é porque o cara tem aquela qualidade vocal já, né, biologicamente já sai daquele jeito. Então, o que ele tem que Nasceu fazer é pronto. gravar com. Você Né? também Então, nasceu pronto, Lúcio, de não, porra milhões de nenhuma. formas. A gente vai se aprendendo, né, cara? Cada uma é uma novidade, cara. E o que eu aprendi é da gente não deixar pontos de dúvida. E a minha namorada é uma figura, porque ela acompanha, ela é muito parceira comigo nessas questões. Então ela vai É comigo, tudo que a gente quer no namoro, é um parceiro, né? e ela mora em outro estado, mas ela está sempre comigo, ela sempre me incentiva, tá? E ela vai nas gravações. E quando ela me vê corrigindo a mixagem, eu falo, não, cara, no minuto 2 e tal tem um estalinho aqui. Ela fala, cara, eu não ouvi isso. Eu falei, mas tem. Quer ver? Vamos ouvir aqui. Aí eu mostro. Aqui, ó, tem um barulhinho da cadeira do cara rangeu na hora de virar. Então a gente tem que ouvir aquilo e falar, ó, às vezes nem o cara que está mixando ouviu, porque é muita coisa. Mas aí eu mostro, faço um videozinho aqui, ó. Aí, agora eu achei um harmônico. São coisas que a gente vai aprendendo. No meu primeiro disco teve uma situação que me levou a ver isso, porque teve uma música que a gente tocava, a gente deixou a contagem da bateria na hora que foi editar e levou só a música pronta. E aí a música começava antes, o piano começava junto com a penúltima contagem do primeiro tempo do compasso da música. E o cara que masterizou falou: Ih, cara, não dá para tirar esse negócio aqui. Eu falei: E agora? O que que a gente faz? Aí eu falei: Olha, no próximo a gente vai ter que prestar mais atenção numa limpeza antes de levar, porque se a gente tivesse feito uma revisão
técnica minuciosa disso, a gente teria se atentado que, então, eu vou deixar ou a música com contagem ou vou tentar apagar isso. Só como a gente estava lá em Abbey Road, o cara casca grossa demais, ele botou num equipamento, um espectro, não sei do que mandou milhões de tonalidades gráficas, e ele numa ondinha lá coloriu um trecho que o troço desapareceu. Entendeu? Uau! É Mágica em foda. tempo real. Mas, assim, é uma experiência incrível, né? Então, eu, cara, fico super feliz, assim, de poder realizar isso e poder contar essas histórias também, né? Porque a gente não tem oportunidade para isso no dia a dia, né? Gente, pois é, e Então, assim, o nosso tempo está de novo acabando. E eu aham. amei, assim, que você trouxe para gente essas histórias fantásticas. Eu estou, Pô, eu que assim, de coração agradeço. quentinho. Eu estou Aham. aqui meio fã, entendeu? Meio totalmente. Eu acho que Depois eu você vou vai te ganhar mostrar, eu vou vários te mandar agora. os links. Pô, que bom, cara. Eu adoro compartilhar, assim, todos os meus discos, tem todas as plataformas musicais, assim, tudo grátis, sabe? Não precisa comprar nem nada. Eu também, apesar de eu fazer vinil, eu não tenho banquinha de venda de vinil. Eu faço para dar para meus amigos, e até porque não tem tiragem para isso, também é um investimento bastante. Pô, é um processo muito interessante também esse negócio do vinil. E, e aí, cara, tomara que a galera goste. É um trabalho feito com coração, todos eles, com E com muita, sabe, com alma, liberdade, com que você falou. liberdade, Por isso que com também está liberdade. livre para consumo, quer dizer, para as pessoas apreciarem, né? Total, cara, total. E assim, eu fico realizado porque, pô, cara, é muito difícil fazer isso. E mal ou bem, pô, já tô no meu quarto. Então, cara, pô, outro dia eu tava contando, não sei se, sei lá, são 50 músicas já disponíveis, sei lá quantas são ao todo, mas deve ser por aí. E, cara, e também tem o lado meu como pai de poder ter esses quadrinhos na parede para os meus filhos, né, cara? Porque nada não é nada, mas a gente tem a nossa memória eternizada ali. Porque se lá no futuro, quando eu não estiver mais aqui, e meus filhos estiverem lá com a minha idade, não sei da onde, eles vão ter como ouvir o pai deles, como se ouvirem trabalhando com, né, gravando com o papai, não sei o quê. E Então que eles são ali. referência, né? É, E que é, referência. e Querido, é sempre um aprendizado. querido, a gente vai ter que parar agora porque a gravação vai acabar, mas eu estou assim Maravilha, Jojo. totalmente assim honrada de falar com Pô, você e você ter um grande trazido tanta prazer, coisa cara. maravilhosa. Pô, um grande prazer. Super, super obrigado. Adorei o convite, entendeu? Sabe, te Poxa, eu acompanho também. aí, sabe, apesar da gente nunca se encontrar, mas pô, a gente já se conhece há bastante tempo cara, eu tenho um carinho especial, né, pela sua filha, por você, pela história de Obrigada. vocês, né, Sim, pela do ligação com a Rodrigo. Juju, sabe, o Aham. Rodrigo é uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás. Não sei se você lembra quando vocês estavam saindo com a Mica do hospital lá na perinatal, eu encontrei com vocês lá embaixo. Sim, eu lembro. Eu super, gente, eu tinha acabado de parir minha filha. O meu É, falecido marido que conhecia o Lúcio e a gente se encontrou, é, foi isso mesmo. pois Muito é, bom. encontrei com vocês. O Rodrigo era uma pessoa muito querida e você Ah, também. Então, cara, obrigada. brigadaço pelo convite, um grande prazer. Manda um beijo na pequena e qualquer hora dessa vamos botar as crianças para brincar também. Vamos botar as meninas para se encontrar, a galera E toda. depois eu vou te mandar meus discos e vou te mandar os links que eu acho legal para você conhecer depois, se você. Depois eu só não sei, eu só não vou conseguir fazer isso agora, assim que a gente terminar, mas até amanhã, final de semana, eu vou te passando para você poder Ah, dar uma olhada, dar uma passeada nas músicas aí e poder eu quero. disponibilizar para a galera, Com certeza, tá vamos. bom? Não precisa ser agora, mas na entrevista, pessoal, esperem, acessem daqui a uma semana, porque a gente vai colocar, enriquecer muito mais.